noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesse espaço virtual, esse encontro marcado de toda semana, para refletirmos um pouco sobre aquilo que Jesus veio aqui nos ensinar, né? Nesse momento em que não podemos estar ainda juntos, reunidos presencialmente, mas em pensamentos podemos nos reunir. Então vamos elevar os nossos pensamentos para iniciarmos a nossa prece, pedindo a Jesus e aos bons espíritos que estejam conosco, nos amparando, nos protegendo, acalentando o coração daqueles irmãos que estão passando por perdas, por momentos difíceis, e que coloque sempre no coração deles e no nosso também a certeza de que tudo passará e que sairemos melhores, mais fortes e mais irmãos uns dos outros. Que possamos, Senhor, aproveitar esse momento de encontro para refletirmos cada vez mais sobre nossas atitudes, sobre uma forma melhor de nos tornarmos cada vez mais irmãos, mais solidários e mais amigos de todos. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos refletir, estudar um pouquinho sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3, que é o homem de bem. Eu vou ler para vocês o item. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado.
É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito, de que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tomar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam, assim, enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha para que todas as demais conduz. Bom, irmãos, ser um homem de bem, na verdade, é o nosso maior objetivo. Não só nosso, mas de todos os nossos irmãos. Até aqueles que a gente acha que ainda não comunga da ideia da presença de Deus em nossas vidas, né? Mas está lá dentro dele, essa sementinha de se tornar um homem de bem. Trilhar o nosso caminho, a gente tem que estar sempre em mente que a gente precisa se tornar cada dia melhor nessa nossa caminhada. O que seremos amanhã deve ser sempre melhor do que o que nós fomos hoje. E assim todos os dias. A cada dia que passa, a gente tem que ter em mente que precisamos ser melhores do que fomos no dia anterior. E aí, tendo como guia sempre a caridade, fazendo todo o bem que pudermos fazer, tendo em mente que a caridade é o melhor caminho para se chegarmos a nos tornarmos um homem de bem. Acreditar sempre em um futuro melhor, né? Até porque o nosso futuro vai ser melhor à medida que nós nos tornamos melhores, né? As nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensares que vão fazer com que nos tornemos melhor. E que se cada um se tornar um pouco melhor, todos se tornarão melhores e teremos uma humanidade caminhando para um futuro melhor. Então, a fé, temos que ter fé em nós, fé em Deus, né? Pensar sempre em ser cada vez mais uma pessoa boa, humana, benevolente, né? Auxiliando sempre ao próximo, não se prendendo às fraquezas, às dificuldades, os erros e as falhas de nossos irmãos, porque nós também temos as nossas falhas e temos os nossos erros. Precisamos dar a mão ao nosso irmão para caminharmos juntos, para nos tornarmos melhores. E principalmente, irmãos, nos afastarmos de todo pensamento ruim, pensamento de ódio, pensamentos de vingança, né? Isso não nos faz bem, não faz bem para a nossa caminhada, né?
a nossa mente, o nosso coração deve estar livre desses sentimentos e desses pensamentos. Lembrar sempre que temos um exemplo muito grande na nossa vida e na nossa existência, que é Jesus. Jesus foi um grande exemplo de homem de bem. Então temos que ter ele como nossa inspiração, como nosso guia, porque ele esteve aqui para nos mostrar vivamente como é vivenciar o dia a dia para nos tornarmos um homem de bem. A caminhada é longa, claro, até porque o nosso mundo ainda é de provas e expiações e precisamos passar por muitas coisas que são necessárias para que essa caminhada aconteça. E se nós temos fé em Deus, fé em nós, no nosso futuro, na nossa melhora, essa caminhada vai ser muito melhor. Ela é longa, é necessária, mas ela pode ser muito proveitosa. Só depende de nós. E também depende de estarmos juntos, né? Um apoiando o outro, um ajudando o outro. Não adianta eu querer caminhar sozinho, porque a gente cai no egoísmo. O egoísmo é um sentimento que não cabe no coração de um homem de bem. E temos que ter sempre os nossos pensamentos e atitudes pautadas no bem. Então é muito importante, orai e vigiai sempre, porque as dificuldades são muitas. Os momentos de tribulações também são muitos, não somos perfeitos, então precisamos estar em constante oração e vigiando sempre nossas atitudes. E a espiritualidade está aí para nos ajudar, para nos apoiar. Só depende de nós abrirmos o nosso coração para permitir que os bons espíritos estejam junto de nós. E aí a gente só precisa também alimentar esse sentimento bom, né? Deixá-lo vivo em nossos corações e nossos pensamentos. Vamos caminhar para isso, irmãos. As dificuldades que aparecem na nossa vida diária, nas nossas famílias, é para nos fortalecer e perceber como é necessário a presença de Deus em nossa vida. É claro que tudo vai ser sempre difícil caminhar, difícil encontrar soluções para problemas se estivermos sozinhos, se resolvermos caminhar sem acreditar em nada, sem ver um Deus presente em nossa vida. Então se faz necessária a caminhada coletiva, a caminhada junta e a caminhada cheia de Deus, cheia de exemplos de Jesus em nosso coração. Vamos encerrar então esse nosso momento de encontro virtual, pedindo ao Senhor, a espiritualidade, que esteja presente junto conosco nessa caminhada, nessa nossa vida diária, nessa oportunidade, mais uma oportunidade que temos de nos melhorarmos, de nos tornarmos cada vez melhores nessa estrada que temos como exemplo Jesus e que nos leva a nos tornarmos um homem de bem. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Que faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia
e se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência, é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Que faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia, feliz de quem faz da humildade o seu guia